E aí, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na santa paz? Chegando em mais um momento aqui decisivo do gráfico. Quero fazer uma entrada aqui, fazer uma explicação para vocês. Você que está começando, principalmente você que está começando aí do zero, que está iniciando sua jornada no trading, tem que aprender alguns macetes, né? Alguns detalhes nas operações de análise gráfica. Primeira coisa, comece entendendo a movimentação do gráfico. Você tem que entender como que funciona o gráfico. Qual é o caminho que ele vai fazer em relação desde a abertura do candle até o fechamento do candle. Entenda o canal do gráfico. Se você entender o canal do gráfico, você vai entender o suporte e resistência, ou seja, qual é a melhor forma de iniciar do zero ao trade, com suporte e resistência. Se você é um trader iniciante, se você está começando agora, entenda que o suporte e resistência é o melhor caminho. Porém, existem algumas variáveis do suporte e resistência. O suporte e resistência ele pode variar nos conceitos de entrada e saída do movimento. Como agora, eu acabei de entrar em uma resistência. Ah, Cadu, mas é só tocou, entrou na resistência? Claro que não. Claro que não. Por isso que eu falo para você, você tem que entender a movimentação gráfica. Então, o gráfico, ele me mostra o quê? Primeira coisa, ele está numa tendência de baixa. Então, eu traço um canal aqui. O que é um canal? Nada mais é que uma resistência e um suporte. Escrevi resistência errada, né? Mas não tem problema. É um suporte. E o que acontece com esse canal de resistência e suporte? O suporte começa a me demonstrar uma região de suporte de forma paralela. Então, existem suportes e resistências de forma na diagonal, vamos assim dizer, tanto numa estrutura de alta como em uma estrutura de baixa, e existe os canais de forma paralela, suporte e resistência de forma paralela, onde o preço ele vai caminhar de forma de baixa, num canal de baixa, e ele vai fazer trabalhos de alta num canal de alta. E num canal paralelo, um suporte e resistência paralelo, ele vai trabalhar de forma lateral. Então nós sabemos que o gráfico ou ele se movimenta para cima, ou ele se movimenta para baixo, ou ele vai para o lado. Então você tem que ter esse feeling de entendimento, onde está a movimentação do meu gráfico, qual a estrutura que o gráfico está fazendo e como está o suporte e a resistência nesse momento. Por exemplo, quando eu chego aqui, eu vejo que o gráfico está nessa região. Ele começa então a fazer o quê? Uma lateralidade. Opa! Então eu já saí aqui do meu canal que estava nessa resistência e começo a entender o meu canal também com esse suporte paralelo e essa resistência paralela. Quando o preço chega nessa região aqui e ele começa a mostrar fraqueza de continuidade na tendência de alta, o que eu faço? Eu faço a continuação na tendência aqui. Depois de entender que o canal de forma 45 graus parou de trabalhar e começou a trabalhar de forma lateral. Como eu sempre digo, um canal nada mais é que um suporte e resistência. Então eu estou vendo o suporte e a resistência desse canal. Ao passo que o preço chegou na resistência, o preço já está alto, os operadores do mercado de Forex não estão querendo mais ficar comprado naquele movimento, o preço já está alto, eles querem vender. E aí eles entram vendidos. Nós aqui, em opções binárias, fazemos o quê? Continuamos o movimento de venda. Aí você me diz assim, tá, Cadu, mas então por que justamente nessa resistência aqui você entrou? Porque essa é uma super resistência.
O que seria uma super resistência? Uma super resistência para mim é quando um antigo suporte se tornou resistência, ou uma antiga resistência se tornou um suporte. Na análise gráfica, isso é uma super resistência ou um super suporte. É o que eu chamo de bipolaridade. Eu não, né? A análise técnica gráfica chama de bipolaridade. Esses dias mesmo eu não vou encontrar agora, isso eu estou respondendo aqui uma série de questionamentos e de perguntas em relação a isso. Um seguidor aqui do canal do YouTube perguntou: Cadu, mas o que é bipolaridade? Então eu estou falando novamente sobre vídeos já que eu falei no passado, onde um suporte se tornou uma resistência no futuro. Então, esse aqui é um grande momento da análise gráfica. Ali eu estou vendo uma super resistência. Nossa, Cadu, mas está tão perto do preço o movimento, será que vai segurar? Será que ela vai resistir? Por isso nós temos que procurar super suportes e super resistências no gráfico. Existem outras formas de nós enxergarmos isso? Sim, existem outras formas. Lá no treinamento fechado, por exemplo, eu mostro e desvendo todas as possibilidades do suporte e resistência. Eu estou trazendo aqui um movimento e uma forma de olhar esse super suporte, de olhar essa super região de correção. Você, nas suas análises, com certeza, você procura esses pontos ideais. E olha, essa resistência é tão forte que o preço tocou aqui e continuou sua queda. Ou seja, porque quando eu faço a análise do gráfico, ou a análise da correção, ou da continuação do movimento, eu não estou preocupado se vai reverter apenas em um candle ou vai fazer uma correção em um candle. Pelo contrário, eu faço a minha entrada no movimento do gráfico, no caminhar do gráfico. Isso me dá uma segurança muito grande na entrada. Então, se você está iniciando, ou se você já é um avançado em opções binárias, você tem que entender que o suporte e resistência é a melhor opção de trading. Só que existem variáveis. Por exemplo, existem as impulsões em relação ao suporte e resistência, existem as exaustões no suporte e resistência, existem os suportes e resistências que funcionam em 45 graus de forma inclinada, existem suportes e resistências que acontecem de forma paralela dentro dos canais. Agora, esses suportes que acontecem em linha de tendência, por exemplo, eles não são suportes e resistências simplesmente porque o preço chegou na linha de tendência ou na linha de tendência de alta ou na linha de tendência de baixa. Não, existe toda uma análise gráfica para entender essas movimentações, para entender como essas ondas funcionam em suporte e resistência para você chegar a um resultado. Lá no treinamento fechado, por exemplo, eu abordo tudo isso. Aqui, se você procurar nas aulas aqui no YouTube, você também vai encontrar, olha algumas marcações que eu fiz aqui no passado, você também vai encontrar. Que nem, por exemplo, olha aqui, ó, você tem que treinar as marcações, você tem que aprender a fazer as marcações. Vamos supor que não exista isso aqui, ó. Vamos supor que não exista esse movimento aqui. Então você vai chegar e vai fazer aqui, opa, peraí, eu estou vendo um topo aqui, e aqui eu estou vendo um fundo. Então eu já identifiquei que o meu gráfico saiu dessa acumulação aqui embaixo, entrou num trabalho de estrutura de alta, mas ele chegou aqui, ele perdeu força. Perdeu força. E agora, o que eu vou fazer? Você fica acompanhando o gráfico, analisando o gráfico. Ele não chega nem na sua resistência, nem no seu suporte. Você mantém a paciência, mantém o foco. Aí o preço começa a perder força. Você não entra nesse suporte aqui, porque você entende o que está acontecendo de análise gráfica. Você não entra nesse movimento. Você aguarda e o preço rompe. A hora que o preço rompeu, ele veio aqui no fundo, ó, e você fez o quê?
Não fez nada. Ficou aguardando o movimento do preço, ficou aguardando o movimento do preço. De repente o preço, olha, chega aqui nessa outra região aqui. Que região? Nessa região que também foi um suporte. E aí você acaba entrando o quê? Olha o topo que ele foi buscar e aqui há uma pequena correção. Então, tinha duas oportunidades aqui. Ou você entraria contra a tendência nessa região, porém complicado. Por que contra a tendência, Cadu? Se o gráfico está paralelo. Tá nada, ó. Tem uma tendência aqui, uma micro tendência. Você esperou o rompimento, acompanhou todo o rompimento. Você teve a oportunidade de entrar aqui na continuação do movimento. Depois que esse candle perde a máxima aqui. Um exemplo, você não entrou nessa oportunidade. Tudo bem, você continua acompanhando. Por quê? Porque você trabalha com suporte e resistência. Quando ele chega aqui, estica e aparece esse candle, se você entende da análise gráfica, você vai conseguir compreender que esse candle foi um candle de exaustão. Mas isso precisa toda uma movimentação gráfica e de apoio também o volume. Fluxo do volume. Isso eu ensino lá no treinamento fechado. Bom, aqui também, se você procurar um vídeo como operar volume aqui no YouTube, eu também dou uma explicação lá. Se você é um autodidata, se você é alguém que tem conhecimento já em análise gráfica, você vai conseguir identificar o que eu estou falando. A partir do momento que ele chega nesse movimento aqui, ele já está aqui praticamente ó, nesse 50% desse movimento de 100. Você consegue enxergar isso? Eu estou rabiscando aqui, mas é para você entender. Ó, ele está no 50% desse movimento de 100. Então, se ele está no 50% do movimento de 100 desse canal anterior, é um ponto crucial. E o que eu vejo aqui? Eu vejo um fundo que começa a se tornar uma resistência. Nossa, Cadu, mas o preço não bateu e derreteu aqui. Não, claro que não, porque isso aqui foi um fundo em V. Quando nós temos um fundo em V, é muito difícil o preço continuar caindo. Geralmente, o preço sobe. Isso aqui é um outro super fundo. Isso aqui nós não vamos abordar no momento agora. Toda vez que tem um fundo em V e um topo em V, existe big players no mercado. Os big players estão atuando no mercado. São as grandes instituições, os grandes fundos. A pessoa que entra realmente com um lote pesado lá no Forex. Então, possivelmente, também é chamado de armadilha isso. Possivelmente, o preço não vai cair mesmo, não vai cair. Mas ele pode fazer uma correção. Aonde é a correção? Na super resistência. Porque foi um suporte. Então é a hora que você pode fazer e tomar o seu risco, porque você ainda está naquela tendência. Ah, Cadu, mas não é mais tendência de alta? Ela ainda não quebrou a tendência de baixo. Agora, a partir do momento que ela romper este canal, aí sim, daqui em diante, aí para mim é uma tendência de alta. Então você tem que entender, você tem que analisar, você tem que chegar às conclusões para saber qual é o melhor suporte e resistência para você fazer as suas entradas. Você que está começando do zero, trader iniciante, ou até você que é avançado, suporte e resistência é a melhor estratégia, é o melhor operacional para você começar em opções binárias. Tá bom? Te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo trade. Se você quiser acelerar o seu conhecimento, link do treinamento fechado está aí na descrição do vídeo. Também tem um e-book aí sobre análise gráfica. Lá no canal do Telegram tem um e-book gratuito para você sobre padrões de reversão de candle. E lá no direct do meu Instagram, qualquer dúvida, qualquer pergunta, quer mandar resultados, o que você quiser falar comigo, pode me mandar lá, que eu te respondo. E é claro, né, me segue lá, porque vou ter compromisso em responder, em analisar alguma coisa com aquele que me segue e tem compromisso comigo por lá. Tá bom? Então agora sim, um forte abraço, te vejo na próxima aula, te vejo no próximo trade. Fui!